Amém, glória a Deus. Paz do Senhor para os irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Estamos iniciando mais um momento de ensino da Palavra de Deus, transmitido no Facebook da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus. Todas as sextas nós temos este compromisso, com os amados, com a igreja do Senhor, com a obra de Deus, salvo por situações de trabalho, que infelizmente tem nos impossibilitado de estar a fazer a transmissão da live. Aí o pastor teve assumindo a nossa vez e transmitido para os irmãos aí uma palavra e tem sido bênção de Deus. Na sexta passada, inclusive, foi uma dessas ocasiões. O pastor teve falando sobre o batismo nas águas, A minha conexão está um pouquinho lenta, tá, amados? Então peço perdão para os irmãos, eu estou distante aqui, estou com a porta fechada por conta das crianças, E a porta fechada, ela interrompe ali a passagem do Wi-Fi, E cria obstáculo, na verdade, e a conexão começa a ficar um pouco lenta. Mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer a transmissão. E o pastor esteve trazendo um ensino para a gente, um ensino sobre batismo nas águas, foi muito importante, E a gente está revendo essas questões. E o Senhor Deus falou conosco, nos ensinou a sua palavra. E eu quero trazer aqui, meus queridos, um ensino também de algo que os irmãos talvez já conhecem um pouco, mas a palavra de Deus ela nunca envelhece, tá? Por isso que ela não precisa ser renovada. Existem alguns pregadores aí que dizem que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Não existe isso na Bíblia em lugar nenhum. O que se renova é a força dos jovens ali, de acordo com a profecia que o Senhor deu, mas não tem nada a ver com a palavra. A palavra de Deus ela não se renova porque ela não se torna velha. Para ela se renovar, ela teria que se tornar velha. Então não tem como algo se renovar se não começou a se deteriorar. E a palavra de Deus ela é perfeita. Então ela não se deteriora, ela não fica velha, tá? Já dizia Billy Graham que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E lembrando que a palavra de Deus ela é eterna, tá? Ela não passará. Passará os céus e a terra, mas minha palavra não há de passar. A palavra de Deus ela não passa, ela não deixa de existir nunca, 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 tá? Amados, vamos estar aqui fazendo uma rápida oração para nós estarmos iniciando, Eu não sou muito de fazer oração durante a live, ou antes da live, Não é o meu costume, mas o pastor tem feito e eu senti no coração de assim fazer também, tá bom? Senhor Deus, eterno Pai, glorioso Jesus, glorifico o teu nome, Pai, bendigo a Ti, porque o Senhor é maravilhoso. Te peço, ó Deus, para que o Senhor venha abençoar os teus servos, aqueles que estarão nos acompanhando neste ensino e nos orientando, Pai. Venha nos orientar para que possamos transmitir a Tua palavra viva como ela é, verdadeira, sem heresias, sem achismos, sem a nossa opinião particular, Pai. Mas que seja a Tua verdade, somente a Tua verdade, que seja o Teu querer, ó Pai, a ser manifesto aqui através da Tua palavra, em nossos corações, em nossa alma, em nossa mente. Então te peço para que o Senhor me use mais uma vez e abençoe os teus servos para que eles tenham entendimento em conhecer e aprender a tua palavra e poder aplicar ela, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amados, eu quero trazer uma rápida mensagem, um rápido ensino, não quero cansar os irmãos, sobre o Salmo 23, tá? Eu já trouxe isso em pregação, em outra ocasião no culto mesmo, tá? Mas aqui eu quero trazer em forma de ensino. Vamos iniciar o Salmo 23, obviamente, fazendo a leitura do primeiro verso, tá? Lembrando que os Salmos de número 23, eles são apenas 6 versos, Então acredito que a gente vai conseguir fazê-lo, Toda essa interpretação hoje. Salmos 23, ele começa com o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Este primeiro verso, ele já começa tendo uma interpretação incorreta da parte da maioria das pessoas, tá? Tipo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, então já que Deus é meu pastor, então nada pode me faltar e ponto final. E na verdade não é assim, tá? Nós sabemos muito bem que nos falta coisas, e muita coisa.
Então, se Deus é o nosso pastor, por que as coisas ainda faltam? Então, o verso está mentindo? Não, ele não está mentindo. É nós que interpretamos ele de forma incorreta. Até porque a maneira como ele foi escrita não é a maneira como ele foi inspirado no período em que o salmista ele escreveu este verso, tá? Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é um verso mal interpretado por causa da colocação das palavras, a maneira como está, na maioria das nossas traduções. Então ele nos leva, nos induz a entender que já que Deus é meu pastor, nada pode faltar para mim. E não é isso que está escrito, pelo menos não no original hebraico. Não é isso que o salmista ele quis dizer, tá? Em hebraico, no original hebraico, tá assim, Mizmor le David, né, que é Salmo de Davi. Mizmor le David, Mizmor le David, Adonai Rui lo Asar. Esse seria a leitura em hebraico, que significa: o Senhor meu pastor, de nada tenho falta. Ou seja, o Senhor é o meu pastor, não preciso de mais nada porque eu já tenho Ele, e Ele é tudo para mim, tá? Então não está dizendo o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou seja, Deus não vai me deixar faltar nada, não é isso. Só me está dizendo, o Senhor é tudo para mim, eu não preciso de mais nada que complete a minha vida, que seja melhor do que o Senhor. Ou seja, Deus, Ele é tudo e Ele é completo. Não existe nada mais para ser acrescentado. O salmista precisaria de coisas, obviamente. Nós precisaremos de coisas, isso é óbvio. Porém, nada mais pode acrescentar aquilo que Deus já é nas nossas vidas. Por mais que eu necessite de coisas, por exemplo, financeira, isso tudo não acrescenta aquilo que Deus é em mim, para mim e na minha vida, tá? Não só questões financeiras, eu dei apenas um exemplo, pode ser qualquer outra coisa. Saúde, por exemplo, tem pessoas que vivem enfermas. Então, se ela receber a cura das suas enfermidades, isso vai acrescentar aquilo que Deus já é na vida dela? Não, não vai acrescentar, tá? Porque Deus já é tudo, independentemente das nossas necessidades, Deus é tudo para nós. Não existe nada, absolutamente nada, que possa acrescentar aquilo que Deus já é em nossas vidas. Então é disso que o salmista está falando, tá? Então o Senhor é meu pastor, ele está dizendo, o Senhor meu pastor, de nada tenho falta. O Senhor é tudo para mim, não há nada que acrescente além daquilo que o Senhor já é. Tá ok? Então, este é o primeiro verso. O verso de número 2. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Lembrando que o salmista ele faz aqui uma analogia, ele se coloca como uma ovelha e Deus como o pastor. O salmista Davi, ele era pastor de ovelhas, então ele entendia, ele sabia muito bem como que funcionavam as questões do pastoreio. Então Davi ele faz essa analogia, inspirado, né, pelo Espírito Santo. Ele traz, neste segundo verso, algo sobre pastos verdejantes. E ele diz, deitar-me faz em verdes pastos, ou em pastos verdejantes, dependendo da tradução. Vamos dividir esse verso de número 2 em duas partes. Então vamos ficar com essa primeira parte. Deitar-me faz em verdes pastos, ou deitar-me faz em pastos verdejantes, tá? O que seria pastos verdejantes ou verdes pastos? Pastos verdejantes na época e naquela região não é o que nós imaginamos. Nós imaginamos literalmente o pasto bem verdinho, né? Bem vivo. E não. Pasto verdejante era um lugar onde tinha alimento para a ovelha, independentemente de sua cor. O lugar tem alimento, esse era um pasto verdejante para o pastor de ovelhas, tá? Se tivesse dois pastores de ovelhas conversando um com o outro, dizendo, eu encontrei um pasto verdejante em tal lugar hoje. Não seria um pasto verdinho, grama viva, bonito, grama... Não. Seria apenas um lugar que tem alimento para a ovelha. E na maioria das vezes muito feio, né, visivelmente falando, por conta do ambiente ali, árido, seco, difícil mesmo para poder criar ovelhas, tanto é que eles tinham que viajar longas distâncias, tá? Então, quando fala de pastos verdejantes aqui, está falando do compromisso que o pastor de ovelhas tinha com o rebanho, de andar com elas
por quilômetros de distância, para encontrar um lugar onde elas pudessem se alimentar. Literalmente, pastar, tá? Por exemplo, você lembra que quando Jacó ele mandou o seu filho, Jacó mandou o seu filho José para poder saber onde é que estavam os irmãos dele que estavam pastoreando ovelhas? Você lembra que José ele teve que andar quilômetros e quilômetros para encontrá-los? E quando José chega no local, eles não estão lá. Aí ele encontra ali um homem andando, um viajante talvez, e ele fala, eu ouvi eles falando que iam para tal lugar. E esse tal lugar também era 1 quilômetro de distância. Não me falha a memória agora, mas coisa de 20 e poucos quilômetros. Então era muita coisa. E por que eles andaram tanto? Para encontrar pastos para as ovelhas. E estes eram os pastos verdejantes. Então quando o salmista ele diz, deitar-me faz em pastos verdejantes, ele está falando do compromisso do pastor para com as ovelhas, de andar quilômetros, se necessário, para encontrar pasto, tá? Então aqui o salmista Davi ele está chamando a atenção, né, neste cântico ao compromisso de Deus para conosco. Então Deus ele tem um compromisso conosco de nos fazer deitar em pastos verdejantes. E não importa qual seja o grau de dificuldade, até porque para Deus não há dificuldade. Não importa quais são os obstáculos, porque para Deus não existe obstáculo. Se um pastor ele vencia o obstáculo da distância para fazer com que as ovelhas deitassem em pastos verdejantes, imagina Deus, que para ele não há obstáculo. Então, aqui o salmista ele deixa bem claro o compromisso de Deus para com ele como ovelha, ou para conosco, né, Igreja do Senhor. E eu disse que eu dividiria esse verso em duas partes. Então, deitar-me faz em pastos verdejantes, em pastos verdes, daí cada tradução fala de uma maneira. E a segunda parte, guia-me mansamente às águas tranquilas. Aqui muitos sabem que as ovelhas elas não bebem em água corrente. Não porque elas não gostam, porque elas têm medo. E as ovelhas, elas são animais de total dependência de alguém. O animal mais dependente que existe é a ovelha, tá? Ela é tão dependente que se ela se sentir amedrontada, ela não come, ela não bebe, ela morre de fome se necessário, mas ela não ingere. Por isso, o pastor de ovelhas ele tinha o compromisso de levá-las a águas tranquilas. Se ele encontrasse um riacho, e esse riacho fosse um pouco barulhento, ele não poderia forçar as ovelhas a tomar água ali, porque elas não tomariam. Ele tinha que achar um outro lugar naquele riacho ali próximo e tal, seguindo ali o caminho do riacho para encontrar um lugar calmo, onde não tivesse barulho, onde as águas não causassem espanto às ovelhas. E eu não estou falando de águas violentas, não. Estou falando apenas de águas barulhentas, que façam barulho já era o suficiente para a ovelha não querer tomar água. Então o pastor ele tinha que fazer o quê? Levar as ovelhas para águas tranquilas. Por isso o salmista ele diz aqui, guia-me mansamente às águas tranquilas. E o salmista ele está falando do cuidado de Deus para com ele. E esse é o cuidado de Deus para conosco, para com a igreja do Senhor. O Senhor ele vai preparar para nós sempre algo que nós consigamos usufruir da sua bênção, daquilo que ele planejou e projetou para nós, e de modo que nós, de fato, com efeito e com sucesso, consigamos ser abençoados. Então note que se um pastor de ovelha ele tinha preocupação de levar a ovelha para um lugar calmo, porque sabia que ela não tomaria água em um lugar barulhento, que preocupação que Deus tem para comigo e para com você? Então Deus ele sabe o que vai surtir um efeito positivo em nossas vidas e o que não vai. Então ele vai nos conduzir mansamente o que é as águas tranquilas. Só que o conduzir mansamente de Deus, às vezes, não é o conduzir mansamente de um pastor de ovelhas, humanamente falando. Porque o mansamente de Deus, às vezes, tem tempestade, às vezes tem terremotos, às vezes tem espinhos, às vezes tem dores. Mas o mansamente de Deus, ele não significa que é calmo, sem barulho,
o conduzir mansamente de Deus. Não. Mas é algo que surta efeito em nossas vidas. Então, não vamos dizer que o mansamente de Deus é como o mansamente de um pastor de ovelhas. Porque a gente sabe que na prática não é. Tá? É diferente? É diferente. Mas o efeito, ou ainda o resultado, vai ser como ocorria com o pastor de ovelhas, que é o que? A ovelha ser abençoada com as águas tranquilas. Então, por mais que o mansamente de Deus na sua vida tenha sido turbulento, e você fala, poxa, cadê o mansamente de Deus? Ele não está me conduzindo mansamente, calma. Deus tem sua maneira de conduzir mansamente cada um de nós. O que vai ocorrer, no final de tudo, que o resultado será as águas tranquilas. Verso de número 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Este verso nós também vamos dividir em duas partes. Refrigera a minha alma, depois guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então vamos pegar esse refrigera a minha alma. O que é refrigerar a alma? Em hebraico, essa expressão refrigerar, ou refrigera, em hebraico se pronuncia sob, é um verbo, que tem o sentido de restaurar, tá? Então, quando o salmista diz refrigera minha alma, ele está dizendo que Deus ele restaura a sua alma. Aqui nós podemos lembrar que o pastor de ovelhas, ele saía com as ovelhas viajando para que alcançasse pasto, tá? E água, né? Só que às vezes ele poderia não obter um bom sucesso. E o que o pastor de ovelhas tinha que fazer? Naquele sol escaldante, aquele clima árido, ele tinha que retroceder com as ovelhas para o aprisco. E ali as ovelhas tinham o quê? Uma restauração. Literalmente uma restauração. Deus, ele não vai nos conduzir por um deserto, se necessário, de modo com que nós venhamos desfalecer nele. Se for preciso restaurar nossa alma, ele vai restaurar. A diferença do pastor de ovelhas aqui é que o pastor de ovelhas ele tinha que retroceder, tá? Para algum lugar ali, para o aprisco, ou para algum outro ponto em que ele estava anteriormente, que tinha pasto, que tinha água, para que as ovelhas fossem restauradas. Ali da viagem, da canseira, enfim, alimento e sede. Com Deus é diferente. Deus ele não precisa retroceder. Se Deus achar preciso, ele faz também. Mas Deus ele não depende disso. Ele pode refrigerar nossa alma durante a viagem mesmo, no deserto. Ele pode? Pode. Isso é bíblico? Sim. Deus fez isso com o povo de Israel. O povo de Israel estava no deserto, precisou de água, precisou de alimento, sol escaldante, um frio gigantesco à noite. O deserto é assim, sabemos. No frio, à noite chega da geada. Já aconteceu o caso de nevar no deserto. Sim. Porque a noite é muito frio. E o que Deus fez com o povo? Retrocedeu, levou o povo de volta para o Egito. Não vão voltar para o Egito para vocês se restaurar. Aí depois a gente dá continuidade? Não. Deus fez ali no deserto mesmo durante a caminhada. Então Deus colocou a nuvem de fogo à noite. Aquecia e guiava. Colocou a nuvem, né, normal durante o dia, a sombra que eles precisavam. O deserto era escaldante demais. Você acha que eles saíram com roupas de peles lá próprio para o deserto? Não, saiu com o que tinha. Tá? Então eles não estavam preparados, nem para o frio do deserto, nem para o calor escaldante. Ali tinha nuvem, então, durante o dia fazia sombra e tinha a coluna de fogo à noite que aquecia eles e guiava. E alimento, codornizes, maná e água da rocha. Então Deus trouxe a restauração para o povo no próprio deserto, durante o percurso. Então se um pastor de ovelhas, e Davi está falando aqui, o Senhor restaura a minha alma. Ou seja, se eu tiver durante a caminhada, o trajeto da minha vida, e eu precisar de algo, o Senhor é aquele que me restaura. Então Deus ele restaura. Como o pastor de ovelhas tinha que restaurar a força das ovelhas. Tá? Então se um pastor de ovelhas, um humano, ele fazia isso, que dirá Deus, o nosso Pai eterno e misericordioso, né? Então restaura
ou refrigera a minha alma. Depois, guia-me pelas veredas da justiça. O pastor de ovelhas, ele escolhia o melhor caminho possível para as ovelhas trilharem, tá? Se houvesse um caminho de meio quilômetro, tortuoso, cheio de espinhos, buracos, pedregulhos, e tivesse um outro caminho de o dobro, né, de 1 quilômetro, um caminho livre, ele optava pelo caminho livre. Por quê? Porque é menos risco, vai andar mais sim, mas o risco é menor, tá? Então ele levava as ovelhas pelas melhores veredas possíveis. Aí vem o salmista e diz: o Senhor me guia pelas veredas da justiça, ou seja, pelas veredas justas, ou seja, de acordo com aquilo que o Senhor julga ser conveniente para a minha vida. Isso daqui é uma entrega do salmista e confiança. A verdadeira entrega da nossa parte a Deus só ocorre quando há confiança. Quando você não confia em Deus como deveria confiar, não há entrega total. A entrega parcial com Deus não funciona. Deus nunca pediu a nossa alma parcialmente. Ó, vou salvar uma parte dela, tá? Não. Ele nunca pediu uma adoração parcial. Ó, pode me adorar pela metade, tá? Outra parte da adoração você pode adorar outra coisa. Não. Deus sempre requereu de nós um compromisso total, verdadeiro, sincero. Até porque Jesus se entregou por inteiro. Jesus não entregou uma parte de si mesmo. Falou, ó, eu vou para a terra, mas eu vou estar lá no céu também, tá? Não, ele veio literalmente, ficou 100% aqui na terra. Por isso ele se fez homem, tá? Então naquele momento Jesus ele não era onipresente. A sua onipresença ficou no céu com sua glória. Paulo disse que ele deixou lá. Então Jesus estava na terra e ele era um ser humano. Ele não era onipresente, tá? Não estava em todos os lugares. Então Jesus se entregou totalmente. Para que nós viéssemos a nos entregar a ele parcialmente, não faz sentido isso. Nem é justo. Então nós temos que ter uma entrega total. Para entregarmos totalmente-nos a Deus, tem que ter confiança. E a confiança, ela vai gerar isso. O salmista está falando de entrega aqui, tá bom? Então quando ele diz, leva-me pela vereda da justiça, ele está falando, o Senhor me leva por onde o Senhor acha conveniente me levar. Aquilo que é justo para o Senhor, aos teus olhos, a tua vontade, é por aí que o Senhor me leva. Ou seja, eu confio no Senhor. Não importa se o caminho que eu estou trilhando é um caminho de espinhos, um caminho de pedras, um caminho dificultoso. É o caminho que o Senhor julgou ser o conveniente para a minha vida, para a minha alma. É disso que o salmista está falando. Tá bom? Vamos lá, verso de número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Então vamos lá. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Eu já falei isso aqui algumas vezes no culto. Acho que talvez os irmãos que estão sempre ali conosco, né, acompanhando as pregações, já sabem do que se trata. Mas vamos lá. Vale da sombra da morte. Era literalmente um vale da sombra da morte mesmo, tá? Era um lugar de grandes rochedos, grandes penhascos. Tinha ali pedras pontiagudas, era difícil de passar, às vezes eram trilhas bem tortuosas, era precipício, qualquer escorregadinha era morte na certa, era algo tenebroso que causava medo, muito medo, tanto a um ser humano comum, a um pastor de ovelhas, quanto mais ainda as ovelhas, porque elas tinham medo. Como eu disse, as ovelhas elas sentem muito medo, são animais totalmente dependentes. E aqui o salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passasse por um momento, uma situação dessa, que causa medo, pavor, espanto, terror, e que eu possa me dar mal ali, morrer, enfim, que seja algo muito crítico, ele continua dizendo, não temerei mal algum. Por que que ele não temerei mal algum? Para passar por esses caminhos, né, guiando as ovelhas que eram tão medrosas, o pastor de ovelhas, comumente ele cantava, porque o bando era grande. Às vezes era uma trilha tão apertada que dava para passar uma ovelha por vez, então tinha que ir uma após outra. Não sei se você sabe, mas as ovelhas ela tem uma visão muito retraída. Ela não consegue enxergar longas distâncias, ela não consegue ver
o que está no horizonte. A visão dela é curta demais. Ela consegue enxergar o que está à sua volta. Além disso, as ovelhas, elas não enxergam. Então, elas viam ali a outra ovelha à sua frente, mas ela não sabe que estava mais adiante ainda, o que estava atrás dela. Ela via o terror ali à sua volta, via o vento, né, por questão de altitude também. Tinha medo? Tinha muito medo. E às vezes ela não via o pastor, porque o pastor estava longe dela. Mas ela ouvia a voz do pastor. E comumente os pastores, eles cantavam. E as ovelhas, ouvindo a voz do pastor, ela se tranquilizava. Então aí vem o salmista e diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas peraí, como assim tu estás comigo? Por acaso o salmista Davi, ele via Deus com ele? Não. Mas ele sentia. Ele sentia Deus. Do mesmo jeito que as ovelhas, elas não viam o pastor. Mas ela sentia o pastor. Através do quê? Da sua voz, do seu canto. Tá? Então o salmista, ele está falando aqui, obviamente, sobre confiança, sobre confiar em Deus e sobre dependência. Tipo, não importa aonde que eu estou pisando, por onde eu estou passando, o caminho que eu estou trilhando. Eu sinto que o Senhor está comigo. Então não temerei mal algum, independentemente do caminho em que eu passar. Não vou temer. Tu estás comigo. Sabe? Confiança, dependência. Tá? Só que o salmista continua: a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado é diferente. Tá? A vara, na Bíblia, nós podemos entender que ela funciona como um instrumento de correção. Tá? Enquanto o cajado ele tinha um tipo de um gancho na ponta, sabe? E ele poderia ser usado ali, e na verdade era, nesse caso de ovelhas, para poder fisgar alguma ovelha ali de acordo com a situação. Tá? Vamos sintetizar para ficar mais compreensível. Dependendo das ovelhas, ali no trajeto e tal, poderia ocorrer de alguma ovelha ela querer sair ali do meio do bando. Para que a ovelha se achegasse novamente, o pastor tinha que usar a vara. Então, com a vara, ele corrigia ali o comportamento das ovelhas para que elas retornassem ali para o grupo, né? Então, corrigia ali determinada ovelha. Então, ele batia literalmente, aquela vara servia para bater, mas não é de espancar, tá? Então, ele dava cutucão, batia assim, aos poucos, sim, para que ela viesse e voltasse de novo ali para o rebanho, tá? Para aquele caminho, para aquele trajeto. Só que também tinha o cajado. E o cajado, ele era utilizado tanto para proteção, tá? O pastor, ele usava para proteger as ovelhas de animais ali, de predadores, tá? Um lobo, um leão. E também era usado para resgatar alguma ovelha. Porque às vezes ocorria de alguma ovelha cair numa vala, cair num buraco e tal, e o pastor tinha que resgatar ela, e às vezes ele não alcançava. Então ele tinha que usar o quê? Aquele gancho do cajado para puxar ela, ou pelo menos para poder trazer um pouco ela para que ele conseguisse abraçá-la. E detalhe, as ovelhas, elas poderiam, né, toda a sua lã ali, ela poderia chegar até 50 quilos de peso, imagina. E sem falar que se tivesse molhado ou encharcada de água ali, no caso de orvalho, pesava ainda mais, tá? Então era dificultoso. Mas aqui o salmista, ele olha para a vara e para o cajado e ele obtém isso como algo que lhe consolava, tá? Agora vamos espiritualizar isso, porque isso é espiritual. Deus, ele tem a vara da correção e ele também tem o cajado, espiritualmente falando. Então, às vezes, Deus, ele nos corrige para que nós retornemos para a sua vontade. Então, ele tem que nos cutucar. O meu filho está com choro, eu acho, ali, amados. Então, se sair na live, faz parte, tá? Família. Então, o pastor, ele usava, aliás, Deus, ele usa conosco a vara da correção por vezes. Então, ele nos cutuca, entenda, espiritual. Ele nos cutuca, ele vai nos trazendo, ele vai batendo e trazendo-nos para a sua vontade. Ele não espanca, como o pastor não espancava. Mas ele faz isso, porque ele nos ama. E qual é a vara de Deus? Depende de cada vida e cada situação. Às vezes um acontecimento na nossa vida serve como vara de correção, para nós retornarmos para a vontade do Senhor. Às vezes na vida financeira, Deus permite uma pessoa passar necessidade ou entrar em dívidas para que ela retorne para
a vontade dele. Essa é a vara na sua vida, nessa ocasião, por exemplo. Ou em outros casos, uma necessidade em relação à saúde, uma enfermidade, ou quem sabe um problema na família, de relacionamento. Enfim, existem várias varas que Deus pode utilizar na nossa vida. E todas elas são para que nós retornemos ao seu querer e à sua vontade. Certa pessoa, uma vez, visitou um pastor de ovelhas em Israel mesmo. E ele percebeu que o pastor estava enfaixando, né, a patinha de uma das ovelhas, uma ovelhinha pequenininha, né? E aí ele pegou e a pessoa achou bonito aquilo. Falou, nossa, que bonito, pastor, você, né, cuidando da ovelha, está enfaixando. Falou, o que aconteceu com essa ovelha, né? Ela caiu, aconteceu. Falou, não, eu quebrei. Falou, aí ele assustou, falou, mas como assim? Tipo, quebrou, mas como assim? Falou, mas como assim? Eu não tô entendendo. Ele falou, não, eu quebrei a patinha dela. Porque essa ovelha, ela é uma ovelha muito serelepe. Vamos usar esse linguagem, essa palavra. Ela não obedece, ela é desobediente demais. Ela atrapalha, inclusive, todo o grupo de ovelhas ali. Ela atrapalha o rebanho. Então ela atrapalha o pastoreio. E eu já tive que salvar essa ovelha em determinadas ocasiões por conta disso. Então, ela dá muito trabalho. Aí eu quebrei a patinha dela para que ela não mais dê trabalho. E agora eu estou enfaixando. Só que um detalhe, agora essa ovelha não anda mais, mas eu tenho que carregar ela no colo. Todas as vezes que eu saio para pastorear, ela vai comigo no colo. Isso é algo comum entre os pastores de ovelhas ali do Oriente Médio, sempre foi, tá? Comum, natural, faz parte ali da cultura deles, tá? Na época de Davi não era diferente. E em nossas vidas é como uma vara de correção. Mas o bom é que, dependendo da situação, daquilo que Deus permite em nossas vidas, e nós não venhamos conseguir dar continuidade na caminhada, o Senhor é aquele que vai nos carregar no colo. Se um pastor de ovelhas carrega uma ovelha no colo, e Deus? O que Deus não faz por nós, né? Vamos lá, então. A vara, falamos sobre o cajado. A tua vara e o teu cajado me consolam. Já falamos sobre isso. Tem até um verso que eu separei aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Vamos lá. O verso de número 4 e o verso de número 5 de João 10. Ó. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. É o verso que eu separei, que acabei não lendo, que fala sobre a voz do pastor. Lembra que eu falei que o pastor vai cantando, para as ovelhas ouvirem a sua voz? Porque as ovelhas, elas guardavam, a voz do pastor, ela memorizava aquilo, tá? E ela guardava e memorizava de uma maneira tão eficaz que se um pastor de ovelhas se cruzasse com outro, e aqueles rebanhos, né, passassem um próximo ao outro, as ovelhas dos pastores, elas não se misturavam e ela não seguia pastor diferente. Isso era comum. Cada ovelha ia para o seu pastor, mesmo ela se misturando ali no cruzamento, cruzando ali em determinado caminho, sabe? Cruzando ali no seu percurso. Porque um pastor falava de lá, o outro falava de lá. Cada ovelha seguia o seu próprio pastor. Isso é bonito demais, né? Verso número 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Vamos separar em dois este verso também. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quando o pastor de ovelhas ele levava as ovelhas para pastoreio, às vezes poderia correr dele chegar lá, ou até mesmo depois de já ter se instalado, aparecer algum predador. As ovelhas, como eu disse anteriormente, elas não têm uma visão longínqua, de grande distância, não. Não é como nós que conseguimos ver o horizonte. Ou ainda a águia, né? Que milhares de metros de altura, ela ainda consegue ver uma cobra, um inseto no solo. As ovelhas não. Elas enxergam muito perto, tá? Elas não conseguem ver muito longe. Então as ovelhas, elas estando ali pastando, se alimentando, se surgisse um predador,
Elas não perceberiam ele, por conta da sua visão, que era curta. Mas o pastor percebia. E o que o pastor fazia? Ele pegava as ovelhas e saía correndo ali? Não, pode ser alguma. Ele ficava com o cajado em mãos, ali diante das ovelhas, entre as ovelhas e entre a possível fera, o possível predador, ali à espreita. O pastor de ovelhas, ele literalmente preparava uma mesa, um banquete para as ovelhas, na presença dos inimigos dela. E não permitia que os inimigos se achegassem a ela. Ele protegia. Conhecemos a história, sabemos que Davi, ele matou um leão e ele matou um urso. A Bíblia não diz como, se foi com cajado, foi com a funda, uma pedra, não fala. Mas protegendo as ovelhas, tá? Isso era comum. Os pastores deveriam proteger as ovelhas. Então, se um pastor de ovelhas da época, como Davi, protegia as ovelhas com sua própria vida, Deus muito mais. E ele vai preparar, ele sempre prepara um banquete para nós na presença dos nossos inimigos. A nossa visão, espiritualmente falando, ela é curta demais. Nós só vemos aquilo que a Bíblia nos revela e aquilo que Deus permite nós enxergarmos. Só que Deus, ele vê tudo muito, muito mais além. Então Deus sabe o que tem ali na frente que nós, espiritualmente falando, não enxergamos. Mas se há ali o predador, né? No nosso caso, o diabo, Satanás, seus demônios, o Senhor é aquele que ele coloca um anjo ao nosso redor, o derredor está Satanás ungindo como leão. Ele coloca um anjo para nos proteger, ele nos protege, tá? O Senhor Deus, ele se coloca entre nós e o nosso adversário. Nós não estamos enxergando, porque nossa visão é curta, mas Deus, ele sabe. E ele prepara para nós, de fato, um banquete na presença dos nossos inimigos. Então nós estamos na igreja louvando, estamos orando, estamos buscando o Senhor, estamos se alegrando, recebendo as bênçãos de Deus, revelação, aquela coisa maravilhosa, família abençoada, enfim. Só que o inimigo está à espreita, ele está rugindo como leão, ele está pronto para nos atacar. E nós não enxergamos, porque nossa visão é curta. Mas Deus, ele se opõe ali para que o inimigo não nos ataque, não nos fira, preparando para nós um banquete na presença dos nossos inimigos. É disso que o salmista está falando, tá bom? Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Ungir a cabeça com óleo tem muito a ver com ovelha também. A gente sabe que as ovelhas, elas são animais muito sensíveis. E era normal uma mosca adentrar as narinas ou aos ouvidos de uma ovelha. E isso enlouquecia as ovelhas, de modo que elas tinham que bater a sua face, a sua cabeça ali em alguma pedra, alguma coisa, para tentar tirar aquela mosca. O pastor de ovelhas, ele, para proteger elas, era um costume ungir os ouvidos, né, o focinho, ou seja, sua cabeça, para que as moscas não perturbassem ela. Ela poderia deixar de se alimentar, ou deixar de tomar água por conta do tormento de moscas. Ou ainda alguma mosca poderia depositar ovos dentro do focinho e dos ouvidos da ovelha, o que perturbaria ela também. Então ele ungia a cabeça da ovelha para livrar ela disso. O pastor de ovelhas aqui, no caso Davi, está falando sobre isso. O Senhor é aquele que cuida de mim, me livrando de coisas que poderia me perturbar. Deus vai me livrar de todas as coisas que podem tirar o sossego? Não, tem coisas que Deus vai permitir. Mas existem coisas que não fazem parte do propósito de Deus, então Deus não vai permitir. Porque nós temos um compromisso com Ele, então Ele vai nos ungir, para que nós não venhamos ser perturbados por Satanás. Agora, quando nós não temos compromisso com Deus, coisa nas nossas vidas vai acontecer que não é propósito de Deus nenhum, mas porque eu não tenho compromisso com Ele. Então, uma pessoa que não tem compromisso com Deus, ela vai passar por dois tipos de problemas. Aquilo que Deus permite porque Ele quer fazer algo na vida dela, que ela se converta, enfim. E aquilo que Deus permite porque ela está desobediente. Então, no primeiro caso, há um propósito de Deus em permitir aquilo. No segundo caso, não há propósito nenhum. Mas por que Deus permite? Porque ela, na verdade, é ela que está se permitindo. Ela está fora da proteção de Deus. Não é propósito nenhum da parte de Deus e vai acontecer. Agora, o cristão, aquele que tem compromisso com Deus, não. É diferente.
Deus só vai permitir aquilo que é propósito dele na nossa vida. Um problema, uma dificuldade, uma enfermidade, enfim, é propósito dele, ele vai permitir. Aquilo que não é propósito dele, ele não vai permitir, porque não é propósito dele. E nós estamos protegidos por ele. Então não se engane. O fato de nós estarmos na presença de Deus, protegidos por ele, nós estamos porque a Bíblia diz isso, não significa que nada mais vai acontecer de mal conosco. Aconteceu com Jó, mas segundo o propósito de Deus. Então conosco, que temos compromisso, só vai acontecer uma única classe de coisas. Que é o quê? Aquilo que é propósito dele para trabalhar em nossas vidas. Uma pessoa que não tem compromisso com Deus, vai acontecer as duas classes de coisas. Aquilo que é propósito dele, para trabalhar na vida da pessoa, a pessoa se converter, se arrepender, e aquilo que não é propósito dele, mas que a pessoa está fora da sua proteção, então acaba sendo atingida. Davi está falando aqui como tendo propósito com Deus. O Senhor é meu pastor, e então ele vai me ungir de modo com que as coisas que não há propósito da parte dele não aconteçam. Tá ok? Vamos lá, vamos dar continuidade no verso de número 6, estamos no último verso, né? Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Neste último verso, Davi ele sai da analogia entre pastor e ovelhas e ele fala algo de si mesmo, segundo a vida que ele estava levando ali para com o Senhor, tá? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bondade e misericórdia. Há uma diferença entre bondade e misericórdia aqui no original hebraico, tá? A palavra bondade do hebraico se pronuncia tob, tá ok? A palavra misericórdia se pronuncia kesed, tá? A palavra bondade no original, ela tem um significado de lindo ou agradável, tá? Ou seja, seria o que é bom, sabe? Da parte de Deus. E a palavra misericórdia, ela tem o sentido de favor, tá? Então, para nós entendermos, a bondade aqui seriam as coisas boas de Deus. E a misericórdia seria a administração dessas coisas boas na nossa vida. Então, quando o salmista ele diz, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, ele está dizendo, tudo que o Senhor tem de bom será administrado em minha vida para sempre. Diz todos os dias, para sempre. Essa é a confiança do salmista para com Deus. Tudo que Deus tem de bom será feito na minha vida. E isso sempre, tá? E ele continua. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por que longos dias? Porque ele sabia que ele não era, humanamente falando, eterno. Que ele ia morrer um dia. Então, por longos dias, ou seja, eu vou ficar na casa do Senhor até eu viver. Tá? Tá falando de templo mesmo aqui, do templo lá, da casa do Senhor. Tá bom? Então, a confiança do salmista, ela é expressada dentro deste salmo. É o salmo que tem o significado mais bonito, na minha opinião, é este salmo. Porque ele fala da confiança do salmista e da misericórdia do Senhor para conosco, tá? Então, encarar Deus como pastor, para que isso venha a ser eficiente em nossas vidas, nós temos que nos encarar como ovelhas. A ovelha, como eu disse, é totalmente dependente. Ela não enxerga longe, ela não consegue pastar sozinha, ela não consegue encontrar água sozinha, ela não consegue encontrar alimento sozinha. Ela morre, ela precisa. E se nós não tivermos este sentimento de dependência de Deus, nós não seremos suas ovelhas, não podemos nos considerar como ovelhas, e Ele nunca será o nosso pastor. Então nós temos que depender de Deus. E quando eu digo depender, não é ficar sentado em casa de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Estou dependendo de Deus. Não é assim. Depender de Deus é ter o sentimento de que Ele é maior, superior a mim, e de que eu não consigo fazer nada sem a ajuda dEle. E que tudo que eu for fazer, as decisões que eu for tomar, eu preciso da orientação de Deus. E durante essa
a execução de todas as decisões que eu tomar. Eu preciso dele me ajudando a fazer. É depender literalmente de Deus, tá? Então, enquanto nós pegarmos a nossa vida com as nossas mãos para controlar ela, Deus ele sempre vai estar tirando a dele. Mas se nós tirarmos a nossa mão e entregarmos para o Senhor, aí é diferente. Só que essa entrega não pode ser por boca. Ah, vou orar, eu declaro, Senhor, que a minha vida é tua agora e o Senhor vai cuidar de tudo. Eu declaro que o Senhor é meu... Isso não muda nada. Tem que ter atitude, tem que ter ação. A declaração é boa? Sim, não é ruim. Mas se não houver atitude, é uma mentira, é uma hipocrisia. Isso é tolice. A Bíblia diz que isso é tolice. Em outras palavras, né, falando em um português mais agressivo talvez, é burrice. Tá? Então eu declaro, Deus, que o Senhor é Deus da minha vida. Eu declaro que o Senhor é meu pastor. Eu declaro, uma declaração para nada serve. É até pecado se nós agirmos em desconformidade. Então nós temos que ter total entrega ao Senhor mesmo, como eu disse, não pode ser parcial, e ela tem que ser verdadeira e ela tem que ser de acordo com o nosso comportamento. A declaração não vai mudar nada se o comportamento for oposto, tá? Então, ao invés de ficar declarando coisas, vai e faz, coloque em ação, em prática, chega diante do Senhor, né, e faça, né? Chegou a ocasião ali, assim, por favor, me ajuda, Pai, eu preciso. Deixa Deus tomar conta, né? Não fique de braços cruzados, porque isso aí é vagabundice, né? Isso é preguiça. Salomão fala contra isso. Então, não é isso, tá? Vai ser aquele sentimento de que eu preciso de Deus. Sem Ele eu não consigo fazer nada. E eu não vou para lugar nenhum se Deus não me orientar aí. Lembra da nuvem que eu falei já? A nuvem de dia, a coluna de fogo à noite. Ela guiava. Se o povo saísse fora da nuvem e falasse, deixa a nuvem de fogo aí, vamos para lá, eles iam morrer congelados. O deserto era muito frio à noite. Se eles saíssem fora da nuvem durante o dia, eles morreriam de calor. Porque o deserto é muito quente durante o dia. Tá? Então, guiavam o povo e também salvava eles. Ou seja, a direção de Deus, ela nos traz salvação. Você quer sucesso na sua vida espiritual, financeira, profissional, familiar, enfim, todas as áreas, seja guiado por Deus. E se Deus não permitir que você obtenha sucesso, pode ser a vara da correção, tá? Senhor Deus, obrigado por tudo, perdoa-nos de todos os nossos pecados, as nossas falhas, e obrigado pelo ensinamento que o Senhor nos deu. Abençoe teu filho e a tua serva, abençoe a tua igreja, dê-nos graça, precisamos de ti, Pai. Nos ajude a sermos totalmente dependentes do Senhor, e não queremos ir para qualquer lugar que seja sem o Senhor. Porque somente o Senhor pode fazer algo em nossas vidas. E o Senhor é perfeito, Pai. Então, eu creio, Deus. Eu creio. E quero ser dependente do Senhor. E permitir, com as minhas ações, o meu comportamento, que o Senhor cuide da minha vida. E que não seja eu controlando-a, direcionando-a, mas sim o Senhor. Faça isso em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Eu creio, Pai. Nós cremos. Então, que Deus abençoe a todos ricamente. E sempre orando, né, por nós, pelo ministério, né, da Multiforme. Que Deus abençoe e a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Fica na paz, meus queridos. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja de cada coração. E todos juntos digamos amém. Fica na paz.